Muito bem, pessoal, como é que vocês estão? Vamos começar mais um vídeo então. Vamos lembrar que no nosso último vídeo, né, que foi o nosso primeiro vídeo, e esse primeiro vídeo, ele é o vídeo daquela aula assíncrona, né, daquela semana que vocês não tiveram aula presencial ali, né, aquela semana antes das férias. E naquele vídeo eu mostrei, né, de novo, né, eu já tinha mostrado isso em aula, como criar uma aplicação do React, né, utilizando ali o comando npx create react app, né, na linha de comando. Então nós criamos ali uma nova aplicação ali do React, fizemos ali, né, um pequeno código ali, né, onde nós criamos ali um componente que representava uma página de um website e mais alguns outros subcomponentes, vamos dizer assim, que era o componente ali de cabeçalho, rodapé. Então a gente fez isso ali no último vídeo ali, certo? Muito bem. O que que acontece? Acontece que a partir desse vídeo a gente vai começar a criar nossas aplicações do React de um jeito um pouquinho diferente, sabe por quê? Porque nós vamos começar a criar aplicações React uh, utilizando um framework, né? E vamos lembrar o que que é um framework, né? Vocês estão familiarizados com o framework quando a gente utilizou lá o Bootstrap, né? O Bootstrap nada mais é do que um framework CSS e JavaScript, né? O framework basicamente é como se fosse uma biblioteca que já disponibiliza alguns códigos prontos e geralmente um framework a gente utiliza para facilitar a vida do desenvolvedor, né? Para que o desenvolvedor seja mais ágil, consiga fazer algumas tarefas corriqueiras de maneira mais rápida. E se vocês lembrarem lá no Bootstrap, uma coisa que a gente fazia de uma maneira muito rápida e muito facilitada era a criação de websites responsivos. Lembram que alguns CSS já estavam prontos, né, ali pelo Bootstrap, e facilmente a gente conseguia fazer lá um website responsivo, né? Lembra que a gente utilizava lá as class container, a class call, a class row, e isso permitia com que a gente pudesse fazer websites responsivos de um jeito muito mais rápido se a gente não tivesse usando o Bootstrap, porque sem o Bootstrap a gente ia ter que fazer todos aqueles CSS para que a página ficasse responsiva, e com o Bootstrap a gente não precisava fazer nada disso, era muito rápido fazer um website responsivo. Então o framework é isso, né? O framework ele é como se fosse uma extensão, né, de alguma tecnologia, no caso ali o Bootstrap uma extensão do CSS também do JavaScript. Vocês lembram até que com o Bootstrap a gente conseguia rapidamente criar ali um carrossel, né? A gente fez isso em aula também, porque o Bootstrap disponibilizava alguns códigos que já estavam prontos, né? Basicamente a gente tinha que fazer pequenas alterações, tá? E isso é muito bem-vindo na área de desenvolvimento. E o React também tem o seu framework, né? Também tem o seu framework. Na verdade, o React tem vários frameworks. E nós vamos utilizar um framework já desde o início dos nossos estudos sobre o React. A gente vai utilizar o framework Next.js, tá? Que é um framework bastante popular. A gente já vai utilizar ele desde o início, tá? A gente poderia ficar estudando React sem um framework, mas eu acho que a gente vai ganhar muito mais em tempo, né? Se a gente já desde o início já considerar o uso de um framework, tá? Então, a partir de agora, vocês vão ver que sempre quando eu falar em React, eu vou falar assim, ó, React Next.js. Por quê? Porque a gente vai desenvolver aplicações React utilizando o framework Next, certo? Então, a partir de agora, vocês vão ver que eu sempre vou me referenciar a React Next.js. Beleza? E nas nossas últimas aulas, né, a aula síncrona com aquele vídeo anterior e até mesmo a aula presencial que nós tivemos sobre o React, nós ainda não havíamos utilizado o Next. Se vocês lembrarem, a gente estava criando as aplicações React utilizando aquele comando next, npx create react app. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a criar nossas aplicações com um comando um pouquinho diferente. A gente vai estar criando uma aplicação React que já tem embutido
o framework Next, tá? É isso que a gente vai fazer. Mas antes de começar a criar a nossa primeira aplicação React Next.js, que é o assunto desse vídeo aqui, eu quero mais uma vez lembrar algumas coisas bem importantes aqui sobre o React, né, pessoal? Que eu não tinha feito isso no vídeo anterior, tá? Vamos lembrar então de novo o que é o React. O React então é uma biblioteca front-end JavaScript de código aberto, com foco em criar interfaces de usuário em páginas web. Então o React, pessoal, é front-end. Front-end é tudo aquilo que aparece para o usuário no navegador, né? Então toda a experiência do usuário interagindo com aquela interface gráfica no navegador, a gente vai fazer com o React. Todas as outras coisas relacionadas a servidor, como por exemplo, acesso a banco de dados, a gente faz numa camada da aplicação chamada back-end. E todo o back-end a gente vai fazer lá com o Python. O back-end a gente poderia fazer com Java, com outras linguagens também, mas na nossa disciplina, nas nossas aulas, a gente vai fazer com Python, tá? Então, a ideia é o front-end que a gente vai fazer com React vai se comunicar com esse back-end que a gente faz em Python. Como que esse front-end vai se comunicar com esse back-end, a gente ainda vai ver isso em aula. Mas essas aulas aqui desses vídeos vão ser basicamente sobre o front-end que a gente vai fazer utilizando o React mais o Next.js. Então, o React é uma biblioteca front-end. Então, toda a parte gráfica a gente vai fazer no React. Então, vocês que estão fazendo projetos ali, né, para disciplina de projetos, já fiquem ligados que toda aquela parte ali de HTML, CSS, tudo isso vocês vão fazer dentro do React, porque é front-end. Inclusive, o próprio Bootstrap, né, aquele framework CSS, a gente vai conseguir utilizar dentro do React. O React, então, é esse ambiente para a gente criar front-end. E tudo vai fazer sentido à medida que vocês forem assistindo aqui os vídeos, tá? Muito bem. Lembrando, né, que o React foi criado pela Meta, né, que é pelo Facebook, né, basicamente, né, há 10 anos atrás, né. O React foi lançado em 2013, né. Os desenvolvedores lá do Facebook utilizaram, né, uma tecnologia que eles criaram internamente lá no Facebook, e essa tecnologia que eles criaram internamente foi tão boa que eles acabaram disponibilizando para toda a comunidade de desenvolvedores essa tecnologia que eles utilizaram lá para criar o Facebook, lá né, para implementar o Facebook lá na época. Claro, o Facebook ele foi implementado com PHP, né? Isso lá em 2004, né? O Zuckerberg ele criou o Facebook com PHP, HTML e CSS, tá? E o AMP, tá? Porque o Zuckerberg utilizou lá o Apache, que é o AMP ali que vocês usavam nas aulas de PHP, o Champ. O Zuckerberg utilizou isso aí mesmo, PHP, HTML, CSS, JavaScript, aquele WAMP, né, com o Apache, ali o servidor Apache. Essas foram as tecnologias que foram utilizadas para criar o Facebook lá no início. Mas depois essas tecnologias foram aprimoradas e tal, né? A própria equipe do Facebook desenvolveu seus próprios frameworks internos e eles disponibilizaram para a grande comunidade ali a partir de 2013 com essa tecnologia chamada React. Legal, né? Muito bem. E outra coisa muito importante que eu quero destacar, eu já falei isso para vocês algumas vezes, o React utiliza o conceito de componentes. Estejam muito atentos a esse termo componentes. Uma página de um website, né? Um website vai ter várias páginas, né? Tu clicou, vai para outra página, clicou lá no link, vai para outra página. Cada página é um componente. E cada componente, dentro dele, cada componente pode utilizar outros componentes. Então a gente pode olhar para uma página de um website feito com React como um componente que é a união de vários outros componentes. Então, uma página de um website feito em React é um componente, e imagine que todas as partezinhas daquele website são outros componentes. Por exemplo, a gente poderia pensar assim: o cabeçalho do website é um componente, o rodapé do website é um componente,
O conteúdo do website é um componente. O menu do website é um componente. Digamos que tem lá um mecanismozinho lá de mostrar notícias, lá no cantinho lá da página, tem lá uma div que mostra noticiazinhas. A gente pode olhar para aquilo como um componente, né? Digamos que tem lá um formuláriozinho lá numa parte da página que é para a gente cadastrar coisas. Talvez aquele formulário seja um componente. Então imagina sempre assim, uma página de um site feito com React é um componente e dentro dele ele utiliza outros componentes, tá? Então, uma página nada mais é do que um conjunto de outros componentes, tá? Essa que é a ideia principal que eu quero que vocês tenham bastante foco, é um jeito diferente de pensar desenvolvimento de websites, tá? Que o React trouxe. Então, eu estou reforçando isso para vocês. Então, por exemplo, aqui, né, um exemplo que eu já mostrei para vocês também, aqui eu estou criando o componente MyButton, que é um botão, né? Então, a gente cria um componente no React criando uma função. Ó, eu criei a função MyButton. E tá vendo aqui que essa função retorna, abre parênteses, fecha parênteses, ele retorna algo como se fosse um HTML. Mas vocês lembram que eu já comentei em aula que isso aqui não é um HTML, é um JSX. O JSX é um JavaScript que, vamos dizer assim, ele se camufla, né? Ele faz parecer ser um HTML, mas na verdade isso aqui é um JavaScript. E esse foi um jeito com que os implementadores do React utilizaram para conseguir colocar HTML dentro de um JavaScript. Então eles criaram uma estrutura chamada JSX que se parece muito com HTML, porque HTML é uma coisa que as pessoas sabem mexer, né? Então é familiar criar interfaces gráficas com HTML. Então eles criaram essa estrutura aqui JSX. Então o componente MyButton nada mais é do que esse HTML, esse JSX aqui. E vocês estão vendo que aqui nós temos um outro componente, tá? Digamos que esse componente aqui é uma página. Lembra que uma página é um componente. Então, olha só, tem aqui uma função, MyApp, né? Digamos que isso aqui seja uma página do teu website chamada MyApp. E olha só o que ele retorna aqui. Ele retorna também um JSX. E tá vendo que aqui nesse JSX aqui nós temos uma div, abre div, fecha div. Temos um H1, bem-vindo. E tá vendo que ele está utilizando o componente MyButton aqui? Pois é. Então, olha só. Esse aqui embaixo é o resultado desse componente MyApp, ó. O Welcome to MyApp é esse H1. E tá vendo que aqui no lugar do MyButton, nós temos aqui o IAMAButton. O que é o IAMAButton? É esse outro componente aqui. Porque quando eu montei esta página aqui, eu criei uma div, um H1 e utilizei o componente MyButton que eu criei aqui do lado. Então, isso aqui é como se fosse uma página que é composta por outros componentes. No caso aqui, pelo componente MyButton, tá? Um exemplo bem simples aqui. Tá? Isso aqui a gente já viu, né? Eu só estou relembrando isso. E lembra que eu comentei com vocês que a partir de agora a gente vai criar nossas aplicações utilizando o framework Next? Então, olha só. O Next, então, pessoal, introduzindo, ele é um framework React que estende as funcionalidades, estende as features do React. Alguns dos benefícios de usar Next.js como framework do React é o seguinte: existem vários benefícios de usar o Next, tá? Um deles é facilitar algumas implementações. Algumas coisas que a gente vai fazer nos nossos vídeos são muito mais fáceis de fazer com o Next do que se a gente não utilizasse o Next, tá? Vocês nem vão conseguir fazer a comparação com o Next e sem Next, porque a gente não vai estudar o React sem o Next. Então vocês não vão conseguir fazer essa comparação. Mas sempre que possível eu vou dizer para vocês, ó pessoal, isso que a gente está fazendo aqui é uma facilidade do Next, que se não tivesse o Next, se a gente criasse a nossa aplicação React daquele jeito anterior, né, npx create React App, que é sem o Next, vocês não teriam a facilidade do que se estivesse utilizando o Next, tá? Eu vou sempre avisar isso para vocês. Então, uma das funcionalidades é tornar os websites mais acessíveis para ferramentas de SEO, tá? Eu vou falar um pouquinho em aula com vocês o que é o SEO.
Não quero utilizar esse vídeo para isso. Outra coisa interessante que o Next faz é que ele faz a pré-renderização de páginas. Isso aqui é um recurso que vai ser muito interessante, porque isso vai deixar também o desempenho das nossos sites melhor, tá? Nossos sites vão renderizar no navegador do usuário de uma maneira mais rápida. De repente eu posso utilizar uma outra aula para falar o que é essa pré-renderização. A gente vai ter acesso a componentes pré-definidos pelo Next e algumas outras facilidades também que o Next vai dar, como, por exemplo, roteamento de páginas. A gente também vai falar sobre isso nas próximas aulas, não fiquem preocupados se vocês não estiverem entendendo totalmente o que eu estou falando aqui. Aliás, em muitos vídeos, muitas coisas talvez vocês não vão conseguir entender completamente, tá? Mas isso faz parte também, tá? Do processo de aprendizagem, tá? É bem comum isso acontecer e daqui a pouco a gente só se dá conta de algumas coisas com o tempo, tá? Muito bem. Então, pessoal, a partir de agora, a gente vai criar as nossas aplicações de um jeito diferente. Ao invés de usar aquele comando npx create next create react app, a gente vai utilizar esse comando aqui. Eu só quero dizer que eu escrevi errado aqui, tá? Nesse slide. Aqui não é npm, tá? É npx espaço create next app, ao invés de react app. Então vai ser npx create next app. E tá vendo que eu botei aqui um @12? Eu até poderia criar o comando aqui npx create next app apenas, só essa partezinha aqui, só que daí ele iria criar uma aplicação do Next utilizando a última versão do Next, que é a versão 13. Mas como essa versão do Next ela é muito recente e eu não tenho familiaridade com ela, a gente vai utilizar uma versão anterior ali do Next, tá? Que é a versão 12, que é uma versão bem atual também, que a maioria dos desenvolvedores utilizam, na verdade. É que realmente eu não estou familiarizado com a versão atual, que é a versão 13. Então, para a gente forçar a criar uma aplicação Next na versão 12, esse é o comando aqui, npx create next app @12 e aqui o nome da aplicação, tá? E é isso que a gente vai fazer agora, então, para criar a nossa primeira aplicação. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, bora lá. Então, a gente vai criar uma pastinha, tá? Que eu sugiro que vocês criem no computador. Uma pastinha onde vocês vão criar os projetos React Next. Eu vou criar uma pastinha aqui que eu vou chamar de Projects React Next.js. Criem a pastinha com o nome que vocês quiserem. Então, a gente vai ter que agora entrar lá no linha de comando, tá? Aqui no meu computador, eu vou simplesmente botar o botão direito aqui e vou abrir o terminal aqui com o botão direito, tá? O importante é que vocês se posicionem na pastinha correta. Tá vendo que eu estou posicionado aqui ó, na pastinha Projects React Next.js. Tem que se posicionar naquela pasta ali. Daí aqui dentro, eu vou dar um zoom aqui, a gente vai executar o comando npx create next app @12 e aqui o nome do meu primeiro projeto. Eu vou chamar aqui de primeiro projeto, tá? Primeiro projeto. Então, bora lá, vou dar um enter aqui. Então a gente agora tem que esperar. O que ele vai fazer agora é que ele vai criar uma pastinha com o nome primeiro projeto, e dentro dessa pastinha o npx ali vai carregar para dentro dessa pasta todos os arquivos do React e do Next também. Ó. Tá vendo que ele está instalando aqui o React DOM e também o Next. Ó. Ele está fazendo a instalação, está fazendo o download de um repositório externo, ele está puxando da internet todos os arquivos necessários aí para a gente começar uma aplicação React Next, certo? Então a gente só espera aqui, né? Dependendo da velocidade da tua internet, vai demorar mais, vai demorar menos, né? Esse primeiro projeto ali, ele tem mais de 200 megas, né? O projeto inicial ali. Pronto, ele acabou aqui de instalar, certo? A gente consegue ver isso se a gente abrir agora aqui essa pastinha aqui, ó.
vocês vão ver que a pastinha primeiro projeto está aqui, vocês conseguem ver aqui todos os arquivos que ele instalou ali dentro. Certo, pessoal? Beleza, já está ali. Como é que a gente faz agora para rodar a nossa aplicação inicial, né? Porque ele já instalou uma aplicação inicial do React Next, né? Então, eu estou posicionado naquela pasta Projects. Eu vou dar um dir aqui e vocês vão ver que aqui dentro dessa pasta nós temos a subpasta primeiro hífen projeto. Então, eu vou dar aqui cd espaço primeiro hífen projeto, ou seja, a gente tem que entrar dentro da pasta do projeto, tá? Então, eu entrei dentro da pasta do projeto e agora eu vou executar o comando que roda a aplicação. O que é o rodar a aplicação? Eu vou colocar aqui um comando em que ele vai subir um servidor, exatamente para a gente rodar uma aplicação do React Next, a gente tem que ter um servidor rodando, tá? Então, esse comando aqui, ó, npm, eu acho que antigamente a gente estava usando o comando npm start, né? Só que aqui vai mudar agora, tá? Com o React Next muda um pouquinho. A partir de agora a gente vai usar sempre esse aqui, ó. npm run dev. npm run dev. Seria mais ou menos assim, ó. Roda o ambiente de desenvolvimento, tá? npm run dev. Eu tenho que rodar esse programa, esse comando dentro da pasta do projeto, tá? Vamos lá. Então aqui ele está startando um servidor. Pronto. Aparentemente ele startou, tá? Ele está dizendo aqui, né? Ele startou o servidor aqui, ó. E a URL para acessar ele é essa daqui: http://localhost na porta 3000. Então a gente não fecha esse CMD, né? Porque o servidor está rodando nesse CMD aqui. Eu só vou minimizar o CMD. A gente vai agora no navegador e vamos lá, localhost na pasta na porta 3000. E daí a gente tem aqui a nossa aplicação rodando, né? Veja que está um pouquinho diferente do jeito anterior que a gente fazia para criar a aplicação React, mas está lá, está rodando aqui o meu servidor, está rodando belezinha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um Hello World, tá? Só para a gente encerrar esse vídeo. Deixa eu só ver se o vídeo continua gravando aqui. Muito bem. Como é que a gente vai fazer um Hello World? Então a gente tem que abrir o nosso projeto no VS Code. Então, aqui no meu computador eu tenho essa opção aqui, ó, botão direito em cima da pasta do projeto. Eu vou vir aqui e vou abrir a pasta com o VS Code. Talvez alguns dos colegas aí só vai conseguir abrir a pasta dentro do VS Code, né? Primeiro tendo que abrir o VS Code e daí File Open Folder, tá? Mas eu consegui abrir direto ali pelo próprio Windows ali, tá? Então, vocês estão vendo aqui, pessoal, na esquerda, eu vou fazer um vídeo, tá? Logo na sequência aí, explicando essa estrutura aqui de pastas, tá? Mas vamos fazer um Hello World bem clássico aqui. Vamos fazer um Hello World bem clássico. Então a gente vai vir aqui nessa pasta Pages. Essa pasta Pages é uma novidade para vocês. Eu vou fazer um outro vídeo só explicando essa estrutura de pastas aqui, tá? Daí a gente vai vir aqui no index, tá? O index é o principal arquivo aqui que a gente vai utilizar, tá? Então vocês estão vendo, pessoal, que nesta pasta Pages aqui no arquivo index.js, nós já temos o primeiro componente aqui dentro. E esse componente aqui, pessoal, ele representa a primeira página da aplicação. Esse componente aqui no index.js, ele representa essa página que abriu aqui, ó, tá? Quando ele executou a aplicação aqui, ó, localhost na porta 3000, ele carregou esse index.js e dentro dele ele carregou esse cara aqui, esse componente aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai limpar esse return aqui, limpa, ó, de forma que ele fique assim, olha só. A gente vai até poder tirar daí isso aqui tudo, ó. Pode limpar, tá? Limpa mesmo, tá? Limpa esses imports aqui em cima,
Pronto, ó, para vocês verem que assim é o início de tudo, ó. Isso aqui é o primeiro componente, isso aqui é como se fosse lá o método main, lá do Java, né? Lembra? Isso aqui é o ponto de início de tudo. No arquivo index.js, eu tenho aqui o primeiro componente que ele chamou de home. Eu poderia chamar esse componente de index, tá? Não tem problema. O importante é que ele vai sempre carregar o index.js e o nome aqui do componente tanto faz, tá? Eu poderia chamar de index, inicial, certo? Lembra, pessoal, que a gente já falou lá na outra aula do React, que a gente precisa ter dentro aqui do return o quê? Um JSX. E a gente vai colocar aqui o quê? A gente vai simplesmente colocar aqui um H1. Ops, que a minha inteligência artificial aqui me sacaneou aqui. Vamos ver se eles. Aqui, ó. Olá, mundo aqui, ó. Coloquem isso aqui, tá? Façam aí junto comigo aí no computador e rodem isso aqui. E coloquem isso aqui, tá? Que é o nosso Olá Mundo, aqui o H1. Então, basicamente, o que que acontece? A nossa página inicial, né, que está sendo carregada pelo index.js, pelo componente inicial, o componente inicial é a nossa página inicial, ele está mandando retornar aqui o JSX H1, Olá Mundo, fecha H1. Salva, volta aqui para a tua página e vocês já vão ver ali que o Olá Mundo está lá, ó. Vejam que ele faz automaticamente essa atualização, né? Porque basicamente o que acontece é que sempre que a gente altera um arquivo, ele acaba recompilando o teu projeto e rodando automaticamente o projeto atualizado, tá? Então tá aqui o Olá Mundo, ó, que legal. E outra coisa que eu esqueci de falar no início desse vídeo, para usar o React Next.js, a gente continua precisando ter o Node instalado na máquina, tá? Então, antes de fazer tudo isso que a gente fez aqui, vocês precisam ter o Node instalado aí na máquina, né? Então, eu vou entrar aqui no site node.js, ó, nodejs.org, vocês têm que baixar e instalar o Node aí no computador de vocês, tá? Se certifiquem-se que o Node está instalado, senão vocês não conseguem rodar aquele comando npx create next app @12, tá? Não consegue, tá? Tem que ter o Node instalado aí na máquina de vocês. Para instalar o Node é só baixar aqui, ó. E a instalação do Node é bem simples, né? Next, né? Bem simples. Talvez o computador de vocês já tenha o Node instalado, dá uma conferida aí. Os computadores do IF já têm instalado, então. Tá? Fizemos aqui um Olá Mundo, então, esse era o objetivo aqui desse vídeo. Iniciar, então, sempre que vocês forem iniciar um novo projeto, né, vocês vão ter que fazer esses passos aqui que a gente fez, né, o npx, create next app, tá? Só quando for criar um novo projeto, tá? Muito bem. Então, é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui e a gente continua aí nos próximos vídeos, então. Um grande abraço a todos e até mais.